A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Que alegria, querido, estar aqui e também num dia tão especial. Quero agradecer o convite do nosso pastor Jorge, nosso amigo, não é isso? De longas datas, como ele já falou. Louvo a Deus por essa grande oportunidade e rever também amigos que também já acompanham essa igreja há esse tempo. Conheci a igreja, a igrejinha de vocês é pra cá, né, pastor Jorge? A gente que mora em outra localidade, a gente fica perdido assim, ó. Né? Então eu acompanhei a igrejinha, que a gente subiu uma escadinha, um dia lá. Essa igreja que passou férias, né, cara? Passou férias lá em Itaquara, lá no colégio do Univan, eles passaram férias lá. Nós fomos para Cachoeira, né? Isso lá de Xerém, estivemos juntos. E em vários trabalhos nós estivemos aqui. Também, né? E vocês sempre me convidando para estar nessas festividades de vocês. Minha esposa estava até falando, olha, já tem um tempo que a gente não vai lá. Nós estávamos com saudade de estar com vocês. Uma alegria muito grande, querido. Quero também agradecer a você aí, amigo da Ciferal, amigo que vai estar assistindo essa mensagem pelas redes sociais. Deus também continue abençoando a sua vida, que você conquiste vários amigos e que também seja um bom amigo para todas as pessoas. Querido, tem uma mensagem de Deus ao nosso coração, 2 Samuel, capítulo 9, primeiro versículo. Eu agradeço também a minha esposa, Márcia, por estar comigo aqui, me acompanhando, me apoiando, Marluce, Emanuele, é isso? E o Hugo também, que está aí conosco. Queridos, falar sobre amizade é algo muito importante, porque a amizade, ela ensina a gente a viver, a empatia. Você precisa de um amigo, e a gente vai ver no decorrer de algumas passagens bíblicas que nós vamos citar, a importância da... Eu vou usar essa versão aqui para você acompanhar conosco. Diz assim a palavra do Senhor: e disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas, ou se você quiser mudar esse benevolência ali, por a minha amizade, para eu fazer um bem ao meu amigo Jonatas. Querido, quando a gente começa a ler esse versículo, a gente olha o coração de Davi. Davi era um homem que era guerreiro. Davi era um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Davi era um homem que ele era músico. Davi era um homem que tinha um chamado do Senhor. No entanto, é um homem que está no trono e ele poderia ficar muito tranquilo, querido. Está tudo certo para mim, eu estou no palácio, eu estou no trono, está tudo bem para mim. Por que eu vou me preocupar com o outro? Só que havia uma coisa muito interessante. Quando a gente começa a pegar a história até a gente chegar até aqui nesse momento, a Bíblia diz que houve um momento da história de Israel que eles quiseram copiar os reis, porque as outras nações tinham um rei. E Deus sempre falou: eu sou o vosso rei. A vontade do Senhor não era que tivessem monarquias com reis que tivessem passando para pai para filho, aquela coisa toda que aconteceu com o Reino do Norte, o Reino do Sul. No começo tudo isso foi projeto humano. E o que aconteceu? O Senhor então acabou acompanhando esse desejo dos homens. E eles então teve como Saul o primeiro rei. E o que acontece? Quando aconteceu de Saul ser o rei, a tendência seria que Jonatas, que era o filho mais chegado de Saul, fosse o rei depois de Saul. E o filho de Jonatas, que é esse que é Mefibosete, acho que o nome é bonitinho, né? Sugestão aí, já se fosse menino poderia colocar Mefibosete, né? É um nome bem diferente, né, queridos? Eu não conheço nenhum. Alguém conhece algum Mefibosete aqui? Nome estranho, né? Vamos ser bem sinceros. Para hoje, também perguntei antes, né? Vigiar e orar, né? Então, um nome bem diferente, querido. Então, o que acontece? A tendência seria ir passando de um para outro. Só que o que acontece? Saul desobedece ao Senhor. Saul começa a se afastar
afastar dos mandamentos de Deus. A amizade de Saul com o Senhor, que era o seu amigo, que o escolheu e que o colocou no trono, ele começa a fazer as suas vontades e ele começa a esquecer do seu amigo que lhe colocou no trono. A amizade vai gerando uma inimizade entre Deus e Saul, entre Saul e Deus por causa da sua atitude, porque atitudes geram amizades ou geram inimizades. E o que acontece? Deus então escolhe um novo rei. Olha um menino no campo, um menino tocando uma harpa, um menino fazendo hinos, um menino usando uma funda e matando os inimigos das ovelhas do seu pai, um menino que estava lá no meio das malhadas, limpando lá, como se fossem os chiqueiros de hoje em dia, para você entender qual era a vida de Davi, porque Deus fala para ele: eu te tirei do meio das malhadas. Deus estava querendo falar isso com português bem claro para chocar você. Você estava limpando merda, meu amigo, eu te tirei, então se coloca no seu lugar. Entenda isso, era isso que Deus quis dizer de uma forma muito educada: eu te tirei do meio das malhadas. Olha de onde eu te tirei, Davi, quando ele estava dando um puxãozinho de orelha em Davi. Querido, Davi estava naquela situação ali louvando, e Deus olha para Davi e fala assim: esse eu vou colocar no lugar de Saul, porque é um homem que me agrada segundo o meu coração. Entenda uma coisa, para a gente começar a receber de Deus nessa noite, nesse começo de noite. Deus está te olhando de bastidores. Entenda isso, porque a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Nós nos acostumamos, querido, a pensar que Deus só procura a gente nesse horário do culto. Mas é de 5 às 7 que vai me procurar. Não. Ele já está te procurando desde a madrugada, desde 7 horas, desde 10 horas. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. E quando Ele te encontra lavando a louça, glorificando e cantando, Ele está recebendo a sua adoração. Quando Ele começa a ver você limpando o quintal, ajudando a sua esposa, ajudando o seu esposo, com amizade em casa, Ele está ali recebendo a sua adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus olha os bastidores. E Ele olhava os bastidores de Davi. Os pais de Davi, Saul, só olhava os filhos fortes, que eram os soldados. O serviço de Davi era desprezado. E, no entanto, isso foi gerando um ciúme em Saul. Ainda mais quando Davi ele derrota o gigante Golias. Então Saul fica totalmente frustrado com aquilo ali. Está certo que venceu uma batalha que seria a derrota do seu reino, mas ele olhou depois por um outro aspecto. Esse camarada ganhou mais fama que eu. Está todo mundo gritando aí que Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. Então quer dizer o que? Davi é mais que eu? Eu sou menor agora? O rei é menor do que esse garoto, do que esse menino? Começou a gerar um ciúme, querido. E Saul procurou matar Davi de tudo quanto é jeito. E aí vai surgir uma das maiores amizades da história bíblica. Jonatas poderia colocar no seu coração: eu tenho que colar com meu pai. Eu tenho que fazer tudo o que o meu pai falar, porque depois do meu pai, quem vai para o trono sou eu. Olha que amizade linda, querido. Jonatas coloca no seu coração o seguinte: a minha amizade por Davi está em primeiro lugar. Ele é justo, ele é fiel, ele não tentou nada contra Davi, ele respeita o Senhor, o nosso Deus. Então tudo que eu puder fazer para livrá-lo da mão do meu pai, eu vou fazer. E querido, assim eles têm esse laço de amizade, mas não só amizade. A Bíblia diz que eles fizeram um voto. Davi teria que comparecer a um banquete com Saul, e Saul planejava matá-lo, tirar a vida de Davi, porque temia pelo seu trono. Muito embora Davi tenha a oportunidade de acabar com a vida de Saul, e não falou assim: eu não vou tocar no ungido do Senhor. E no entanto,
Saul queria de tudo quanto é forma acabar com a vida de Davi. Então ele combinou com Jonatas e falou: Jonatas, vai até lá. Eu não vou me apresentar porque eu sinto que tem coisa errada para acontecer. E você me avisa se você vê que o coração do seu pai está realmente disposto a fazer esse mal contra mim. E eles combinam isso e falam assim: mas tem uma coisa, se você fizer isso, eu vou cuidar de você, Davi. Só que tem uma coisa, se eu viver, continue em paz comigo, mas se acontecer alguma coisa... E Davi aceitou esse nome. Jonatas junto numa batalha. E o que ocorre? A ama lembra de Saul, Davi, Saul, lembra de Jonatas e depois de Mefibosete. Mefibosete tinha 5 anos de idade. Que idade tem essa criança aí? 5. Aí eu olhei e falei assim: tem 5 anos, por isso perguntei. 5 anos, a idade desse menino. E a ama desesperada, a babá, desesperada porque mataram o pai, mataram o filho, vão matar o neto. E ela cuidava da criança. Quando ela fica sabendo, mataram Saul, mataram Jonatas, ela pega o Mefibosete e sai correndo com ele e deixa ele cair. E ele andava direitinho, tinha as pernas perfeitas, e ele cai com as pernas, e a partir daí ele se torna coxo. E a partir daí a história dele muda, querido. Ele começa a sair, ele vai com medo, a ama também leva ele para longe de uma cidade chamada Lodebar. É um homem com um nome feio, agora com aparência ruim, e uma cidade com nome feio, Lodebar. E o significado não é nada bom também, é sem pasto, um lugar sem comida, um lugar afastado. Ele vai para lá, queridos. Agora eu queria que você pensasse na situação desse menino, que vai crescer cheio de traumas, ouvindo a história de quem ele era, ouvindo a história do que era para ele ser, ouvindo a história do que era para ele ter. E ele começa a pensar: eu sou neto do rei Saul, eu sou filho de Jonatas, toda a minha família é real, era para eu estar no palácio, era para eu hoje ser o rei de Israel, era para eu ter pessoas ao meu comando, era para eu estar dormindo e comendo no maior conforto possível, um dos melhores dessa terra, e eu estou aqui me arrastando pelo chão, passando necessidade e vivendo de favor na casa de Maquir, que era o cara que cuidava dele. Eu queria levar você a pensar sobre o seguinte: quantas vezes a gente não pensa sobre isso? Por oportunidades, que aí foram escolhas nossas, porque nós decidimos errado e não estamos onde gostaríamos de estar. Querido, quantas coisas nós vivemos e que, às vezes, por falta de uma amizade, alguém não colocou a gente, não indicou a gente, não ajudou a gente, e a gente hoje está em um local totalmente diferente de onde nós poderíamos estar. A gente começa a refletir sobre essas coisas. Foi uma amizade que me levou até Ciferal. Pessoas que chegaram próximos a mim e disseram: você quer fazer um teste? Você quer ir lá? Eu fui. Alguém indicou você também, pastor Jorge? Foi lá de currículo. Deus, né? É o melhor amigo, né? Melhor indicação não tem. Querido, a gente começa a pensar que as oportunidades surgem nas nossas vidas e a gente às vezes fica refletindo sobre a nossa vida. Quantas coisas eu já poderia ter conseguido. Hoje a gente passa pelas ruas, eu rodo bastante na Uber, e eu começo a ver que a idade, querido, das pessoas em situações de rua está diminuindo drasticamente. Eu fiz alguns trabalhos com o pastor Jorge nas ruas, e antigamente a gente via pessoas de 60, 50, 70 anos na rua, porque desgostaram, desistiram da vida porque não alcançaram onde queriam chegar. Hoje não, a gente encontra os meninos de 25, de 30, de 35, pessoas cheias de forças, pessoas jovens,
mas na sua cabeça ele desistiu de viver porque ele tem um outro propósito que não é alcançar coisas que, ao nosso ver, são essenciais. Eles querem fazer uso de drogas, eles querem viver uma vida de uma falsa liberdade sem ter que se sujeitar às nossas regras sociais que são necessárias muitas vezes. Não querem ouvir o que uma família quer, o que um pai, o que uma mãe, porque todo mundo ali geralmente tem uma família, mas a gente vê, eu lembro de uma vez, pastor Jorge, que eu saí contigo e a gente queria chegar próximo de uma pessoa e você falou assim, você vai lembrar disso, você falou assim, cuidado com ele, não chega perto porque ele tem uma madeira ali só esperando alguém chegar perto dele. Lembra disso, pastor Jorge? E acho que nesse dia, não sei se nós vamos levar para ele um pedaço de um bolo que era aniversário dele. Eu lembro disso, trabalho bonito esse da Igreja Pentecostal Missionária. E a gente quer um bolo de aniversário e eu, como estava começando com eles ali a aprender, quando chega perto do banco vai dar ruim. Querido, quantas pessoas nesse estado porque um dia desistiram e talvez faltou um amigo que pudesse falar a verdade e dizer o caminho não é esse. Então, querido, nós também, às vezes a gente está sempre esperando de alguém, que alguém seja amigo da gente, que alguém cuide da gente, alguém fale verdades para a gente, mas também nós também temos que ser esse amigo de falar a verdade para as outras pessoas. Davi era esse amigo. E é muito interessante pensar que Jonatas está morto. Parece assim, ele já morreu, meu amigo já morreu mesmo? Acabou. Não quero saber. Ele não vai ficar sabendo mesmo se eu vou cuidar da família dele, se eu não vou cuidar mais não. Davi, no seu coração, lá nos seus sentimentos, ele coloca no seu coração e pergunta, há ainda alguém da casa de Saul? Ou seja, ele falou o nome de Saul, mas ele queria dizer, há alguém da casa do meu amigo Jonatas, para que eu possa ser fiel que prometi para ele, para eu mostrar a minha amizade e usar de benevolência. E o pessoal fala, tem sim. Tem um camarada coxo de ambas as pernas, chamado Mefibosete, que está lá em Lodebar, na casa de Maquir. E Davi, então, querido, prepara a carruagem real e manda buscar. Vamos buscar o Mefibosete. Agora, querido, você comece a imaginar esse homem que vivia de favor, que vivia certamente triste, cheio de traumas, cheio de tristezas. Porque entenda uma coisa, eu estou falando de uma diferença muito grande entre um rei e um homem que estava de uma certa forma mendigando favores. Mas nós também temos pessoas ao nosso redor que a gente pode usar de benevolência. Existem pessoas próximas de nós que às vezes uma palavra pode mudar a sua história. E nós somos dispenseiros do Senhor. Nós temos uma palavra poderosa dentro de nós, porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. E você pode ser esse instrumento de Deus para transformar uma vida. E é tão importante a gente pensar sobre isso, que quando a gente muda a vida de uma pessoa, a gente muda toda uma geração. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vem o pastor aceita, aí o Tiago aceita, aí vem o filho, e aí vai todo mundo sendo transformado, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei da minha tia um dia desse, que a minha tia lá em Minas, novinha, uma menininha, dos seus 13, 14 anos, aceitou Jesus. Veio ganhando a família toda. Ganhou meu avô, ganhou os irmãos. E hoje ela faleceu com 88 anos. E deixou pastores, filhos presbíteros, filha missionária, neto músico na igreja, uma família extraordinária, gente. Porque uma pessoa resolveu e ouviu uma mensagem e resolveu mudar a sua história. E resolveu mudar a história de uma geração, querido. Querido, Deus está contando com a gente. Deus está contando com a gente para transformar e mudar essa sociedade,
para transformar, ainda que não traga para a igreja pentecostal missionária, mas o principal não é trazer para cá. Claro que é muito bom, o pastor Jorge vai amar cuidar, mas o principal é levar para o céu e ter escrito o nome no livro da vida. Deus quer usar a sua vida. Deus pega, Davi manda a carruagem ir ao encontro de Mefibosete. Imagine ele parado, se arrastando pelo chão, se arrastando, pensando que daqui a pouco alguém iria dar uma comida para ele. Sabe-se lá como que era o banho, já era difícil naquela época essa parte dos banhos. Ainda mais um homem naquele estado, como que era a higiene pessoal de Mefibosete, lembre que ele era para ser o rei. Como que era a cama onde ele dormia, o homem que se arrastava no chão o dia todo, como era o estado dessa cama desse homem? Será que era uma esteira no chão? Esteira de mais nova não sabe, né, gente? Quem que não sabe o que é esteira, gente? Todo mundo, né? Tudo sei, né? Esteira, né? Aquele coisa que eles deitavam dentro de palha, assim, né, gente? Aquele colchãozinho lá no chão, no meio da poeira. Imagine o estado em que ficava Mefibosete. A carruagem real começa a se aproximar e aquela cidade entra em alvoroço. Por quê? Uma carruagem real. O que está acontecendo? Davi, com os seus soldados, o que está acontecendo? Nós erramos, nós falhamos em quê? E de repente começa a se aproximar e o pessoal fala: Mefibosete, é você que eles estão querendo, estão procurando por você. Ele fala: pronto, me acharam. O que ele vai pensar, querido? Ele é descendente do rei. O seu pai o seu avô era o rei, o seu pai estava escalado para ser o rei depois, e ele também vinha nessa sequência. Ele fala: resolveram me achar e vão me matar. E ele fala: Davi quer você no palácio. Ele fala: coitado de mim, a vida já está difícil, mas mesmo assim ainda queria continuar vivendo, me arrastando, porque eu estou ruim, mas eu não quero morrer. Colocam ele na carruagem, querido, e partem para o palácio. Ele fala: o que está acontecendo, gente? Imagina ele perguntando: por que Davi quer me matar? Por que ele já não me matou aqui mesmo, não acabou comigo? E quando ele chega no palácio, levam ele, o rei no trono, colocam ele diante do rei. Davi se levanta. Mefibosete, outra amizade, querido. Por causa da minha amizade eu lembrei da amizade que eu tinha com seu pai, e eu vou usar de benevolência com você. A vida de Mefibosete, dos 5 anos até a idade que ele está agora, foi só de tristezas, foi só de decepção, foi só de amargura, foi só de abandono, exceto o Maquir que cuidava dele. Ele agora, no seu coração, ele não consegue entender tudo isso. Era uma das piores colocações, querida. Lembra que o Apocalipse, meu irmão, ele fala que ficarão de fora os cães. Porque naquela época a figura do cachorro não tem essa figura nossa hoje. É um pet. Tem as casas de ração, tem esse carinho de bichinho de estimação, tudo isso. Eu estava tentando levar o nome dos cachorrinhos aqui para te falar. Esse é a pretinha, né, Márcia? E não tem esse negócio não, meu irmão. Naquela época era o cão. E ele fala, ele pega a pior imagem e ele fala: quem sou eu? Eu sou um cão morto. Que é a imagem que ele tem dele. E Davi externa o amor e pega todas as terras, querido. Todas as terras que pertenciam a Saul, que certamente ficariam com Jonatas, ela pega e dá para Mefibosete e fala assim: você vai viver como um rei aqui, como um filho do rei, e você vai se assentar na minha mesa todos os dias. Que amizade de Davi, querido. Que amizade extraordinária. Agora, quando
As pessoas, os servos vão passando e vão servir, o serve Salomão, que está ali na mesa, serve Adonias, serve o rei Davi, e daqui a pouco olha e serve o Mefibosete. E diante da mesa do rei, todo mundo é igual. Por quê? Deus nos vê como igual, querido. Que lindo, né? Diante da mesa do rei, a parte que era falha dele não aparece. Porque ele está sentado à mesa, está na cadeira. Todo mundo só olha daqui para cima, ó, e vê tudo igual. Davi, Adonias, Salomão, Mefibosete, todos eles de uma forma igual. É assim que o Senhor te vê, querido. O Senhor te vê como igual. Ele não faz acepção de pessoas, Ele nos trata como igual. Ele dá dons diferentes, que é para a igreja ter o que canta, o que prega, o que ora, o que vai lá e faz uma coisa e outra. Ele coloca pastores, professores, evangelistas, para que haja uma multiplicação, várias coisas para a gente fazer na igreja, mas aos olhos do Senhor nós somos todos iguais. Aleluia. O pastor Jorge e você, membro desta igreja, aos olhos do Senhor nós somos todos iguais. Glória a Deus. Aleluia. E você quer ver uma prova disso, pastor Jorge? No tribunal de Cristo, querido, como nós vamos ser galardoados, Tiago, vai ser muita surpresa, pastor. Muitas pessoas que nem chegaram a pegar um microfone desse vão ter recompensas extraordinárias, porque fazem muitas coisas nos bastidores que a gente não vê. Tem pessoas que certamente terão muito mais galardão que eu, que uso o microfone para pregar como faço agora. Mas pessoas que são extraordinárias, que se estão no Uber, prega para o cara do Uber. Se estão na fila do banco, vai lá e prega para o cara da fila do banco. Se está conversando com o vizinho, não perde tempo e fala Jesus te ama e pode transformar a sua vida. E está conversando com o cara que é espírita, ele liberta e quer te levar para o céu. Onde que ele está pregando o evangelho. E a gente acha porque chegou aqui, pegou o microfone, 40 minutos, está pregando mais. Ah, querido, como que o céu é diferente, né? Como que nós teremos surpresa no céu. Deus quer usar a sua vida. Deus quer que você seja amigo. Deus quer que você use de benevolência para com as pessoas e pregue esse evangelho e transforme vidas e tire pessoas lá de Lodebar e tragam para a presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Davi traz Mefibosete do palácio. E agora você imagina o coração de Mefibosete, querido. Dá uma entradinha lá. Estou no palácio. Recuperei a minha posição. Hoje agora, eu estou dormindo no travesseiro de pena de ganso. Não é isso? Agora eu estou dormindo numa cama, a melhor, igual a do rei. Agora eu tenho servos ao meu serviço, que é só eu falar assim, eu estou com sede, eu estou com fome, e eles trazem para mim. Querido, e nós temos um amigo extraordinário. A Bíblia diz que Deus, ele age assim com a gente. A Bíblia diz que Abraão foi chamado de um amigo de Deus. Olha que intimidade. Jesus chegou a dizer para os seus discípulos, eu não chamo vocês mais de servos, porque vocês sabem tudo que o Pai me passou, então eu chamo vocês de amigos. Olha a intimidade. E essa intimidade vem só aumentando com o tempo. Nós temos hoje uma pessoa extraordinária que está com a gente 24 horas por dia. Não é o celular não, irmão. É o Espírito Santo. Aleluia. Querido, 24 horas por dia o Espírito Santo está não só com a gente, mas está dentro de nós, porque a intimidade é extraordinária. Ele é o nosso amigo. Jesus falou assim, eu vou para o céu.
mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar vocês com um amigo dentro de vocês, que vai guiar vocês, que vai aconselhar vocês e que vai preparar vocês para um dia vocês estarem na mesa, tomando ali a ceia, estando com o Senhor, porque Jesus falou que na casa de meu Pai há muitas moradas. Não se sinta sozinho, querido. Nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, no momento em que a tristeza, as preocupações que quiserem te assolar e quiserem o Lodebar querer aparecer na situação, porque muitas vezes nós estamos no meio da multidão, mas muitas vezes estamos nos sentindo sozinhos. Muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas a solidão está dentro de nós. A gente está se sentindo mal. Sabe por quê? Porque a mente humana, ela nem sempre está ali onde está o corpo. Às vezes a gente já está aqui, mas os nossos pensamentos estão tão longe. Já viu as pessoas atravessando a rua? O último lugar que ele está é ali, querido. Ele está pensando nos seus problemas. Ele está pensando no que ele vai fazer com as situações que chegaram para ele resolver. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Davi chega um momento de dizer: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Quantos corações presos. E talvez você veio aqui hoje, e você hoje, meu querido, que ouve a mensagem pelas redes sociais, com o coração preso. Mas sempre é bom lembrar que Deus está disposto a libertar o nosso coração, que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que verdadeiramente sereis livres? Lembra que Paulo estava preso, mas quando abriram-se as portas, ele não fugiu. E por que ele não fugiu? Porque ele já era livre. Louvado seja Deus. Por que José conseguiu todos os sonhou e conseguiu chegar onde chegou? Porque nunca se sentiu um prisioneiro. Nunca se sentiu preso pelos seus irmãos. Nunca se sentiu preso por Faraó, nem por Potifar, nem por ninguém. Ele falou: eu sou livre porque Deus me deu um sonho e me falou que eu vou chegar lá na frente e vou ter vitória. Quando a gente tem na nossa mente que a gente vai vencer e que o Espírito Santo está conosco, porque as tempestades da vida, as dificuldades da vida, elas vão surgir, querido. Mas quando a gente olhar por perto, não tem um amigo, como o meu amigo pastor Jorge, por perto. E por falar nisso, eu também lembro de uma amizade, pastor Jorge, extraordinária, que eu conheço. A minha esposa e a filha dela que está aqui. A Márcia e a Marluce. Rapazes, todo dia, várias vezes por dia, a mãe e a filha. Ó, olhadinha para ela. Uma amizade linda, querido, e que eu faço questão de... Ela já me avisou, por causa da menina, que a grávida, ela falou assim: ó, semana que vem, a Marluce vai vir para cá, porque às vezes o esposo trabalha fora. Ela vai vir para cá semana que vem, foi uma semana aqui com a gente. Falei: tá ótimo. E na outra semana tu já sabe, eu vou te abandonar. Não posso não, vou te abandonar aí. Entendeu? Esteja atento ao falar de Deus, aos conselhos de Deus para a sua vida. Esteja atento ao que Deus fala contigo. Na hora da dificuldade, na hora da alegria, deixa esse amigo chamado Espírito Santo, que está dentro de você, lá no seu espírito, lá no mais íntimo, está lá dentro, e você, a sua alma, então, ele vai te ajudar. Amém. Certamente ele vai te aconselhar, e certamente você vai ter o maior instrutor, aquele que enxerga longe. Porque os conselhos que eu posso dar ao pastor Jorge, que ele pode me dar, são limitados, são conselhos de homens. Mas o conselho que o Espírito Santo dá a você e fala contigo, ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe. E Deus colocou nesse propósito para cada dia você ter vitória.
Cadê o Anderson? Eu vou me arriscar aqui, rapaz. Tem um hino que diz assim, como eu estou em casa aqui, pastor Jorge? Amém. Né? Tem um hino que fala assim, o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Se eu errar a letra e não lembrar, cadê meu celular? Tá com a Márcia. Márcia, abre para mim aí o amigo e me dá aqui a letra, vai ser o não vou lembrar tudo, provavelmente. A gente te ajuda. Me ajuda? Meu Deus, hein, pastor Jorge? Então vamos formar um dueto aqui, pastor Jorge. Pega outro microfone. A gente produz, meu pastor. Meu amigo, cantar do seu lado para mim é um privilégio. Amigo que eu encontrei. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Por todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era ele. E neste mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem querer. Então eu era o Senhor. Eu já senti o anoitecer novamente. Olha só, eu sei tanto mais de ver.
Então pode ficar de pé, eu estou devolvendo a palavra ao pastor. Eu tenho o privilégio de orar por você. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos bendizer o Teu nome. O Senhor que é o maior amigo, que está conosco 24 horas. Quando a limitação humana, a falha humana entra em ação, ó Deus, o Senhor nunca erra, o Senhor nunca nos afasta de nós, ainda que em muitos momentos de nossas vidas, a gente, por não entender a Tua vontade, não entender os Teus propósitos, às vezes nós nos afastamos do Senhor, ou até nós viramos as costas dizendo tantas coisas, mas a Tua misericórdia é tão grande que mesmo nós sendo inimigos, agindo com inimizades com o Senhor, fazendo aquilo que o Senhor não quer que a gente faça, o Senhor continua dizendo, eu sou seu amigo, eu continuo o mesmo, eu continuo te amando, eu continuo te querendo, eu continuo te abraçando, por esse amor tão grande, Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos engrandecer o Teu nome, e pedindo a bênção sobre a Tua igreja, que o Deus te continue fiel, cada vez mais sendo Tua amiga, e aqueles, Senhor, que hoje aqui estão, que ainda não tomaram uma decisão, que possam pensar e escolher estar, ó Deus, com o melhor amigo, não só com a palavra aprendendo, mas que possam carregar esse amigo, o Espírito Santo, dentro do seu coração. Nós queremos agradecer por tudo, no nome de Jesus, você aplauda ao Senhor. Irmãos, tem uma xícara aqui do Fluminense da Tricolor. Só espero que o Fluminense chute no bebê. Tá difícil pra gente hoje. A gente quer nesta noite te presentear com essa singela lembrança, tá bom? E obrigado por você ser o nosso amigo, estar sempre aí conosco, tá bom? E que a nossa amizade se perpetue, prevaleça, se perpetue em nome de Jesus. Tá bom?